Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. Com relação ainda à visita da Comissão Diocesana da Pastoral Familiar, província do estado do Rio Grande do Norte, ao participar do final de semana, ou seja, sábado e domingo, de um encontro de formação espiritual, ou seja, momentos de oração e convivência fraterna e de partilha, a participação contou com representantes das pastorais familiares das dioceses de Caicó, de Mossoró e de Natal. O encontro que ocorreu no Centro Pastoral Dom Wagner, o bispo de Caicó, Dom Antônio Randes, ele esteve presente no início das atividades, onde dirigiu uma palavra de incentivo e de orientação, recordando a importância da formação contínua e do compromisso missionário junto às famílias, que representa assim o coração da igreja e da sociedade, fortalecendo ainda a caminhada e renovando em cada agente o andor de evangelizar com amor e felicidade. O encontro, além dos agentes da Diocese de Caicó, Mossoró e Natal, contou ainda com representação de agentes do Regional Nordeste 2, como também da presença fundamental do padre Leonardo Soares, ele coordenador espiritual da Pastoral Familiar da Diocese de Caicó. O curso foi ministrado pelo casal Gelva Neto Vilar e Maria Juliana, representantes da Diocese de Campina Grande, na Paraíba. A nossa reportagem conversou com o casal fazendo assim uma avaliação do evento que aconteceu neste final de semana aqui em Caicó. Olha, nós só temos uma excelente avaliação a respeito desse momento formativo, né, tendo em vista que nós tivemos aqui todas as dioceses representadas. E a gente acredita que esse trabalho que a gente começou a fazer dentro do regional, esses encontros formativos, onde a gente consegue chegar perto, que isso é o mais importante, né, se faz pastoral familiar com proximidade, olhando nos olhos, e foi isso que aconteceu aqui. A gente conseguiu chegar perto de cada diocese, gostaríamos de se aproximar cada vez mais, mas já foi um grande avanço que a gente deu dentro do nosso regional. Juliana, um momento tão importante, o que foi discutido, o que foi debatido nesse encontro aqui em Caicó? Olha, o objetivo principal é a gente olhar para as nossas ações, ver o que a gente já caminhou, o que aprendemos durante todo esse caminhar, em cada setor, serviço à vida, comunicação, núcleo de formação, com os diocesanos, olhar para essas ações e também planejar. Né? Então, quando a gente olha para as ações, avalia e o que podemos avançar. E esse avançar não é a comissão executiva que traz as respostas, né? É o próprio olhar da comissão de cada diocese, é a troca de experiência dentro da província, que tem características em comum, né? Tem experiências que podem apoiar, incentivar outras ações em lugares que ainda não tem. Então, é um encontro de partilha, de testemunho, do pensar juntos caminhos à luz da Amores Letícia, de Familiares Consórcio, documentos que apoiam a pastoral familiar. Então, o objetivo foi esse encontro e fortalecimento das equipes diocesanas da província do Rio Grande do Norte. Qual a importância desse evento para a pastoral familiar? A importância é exatamente isso. A partir do que a Amores Letícia traz para a gente, que está completando 10 anos, né, que já é um desdobramento da Familiares Consórcio, e está completando 45 anos, é exatamente a gente poder abraçar as famílias da forma como elas são, da forma como elas estão, a gente apresentar a Cristo, né, a evangelização para todas as famílias aqui da província, né, do Rio Grande do Norte. Então, esse é um trabalho que a gente vem aos poucos fazendo, né, e, de certa forma, contribuindo nesse processo de evangelização. Além desse encontro aqui, terá outros aqui esse ano? Sim, nós temos assim uma agenda repleta, né? Enquanto comissão executiva, planejamos encontros por província, então vamos visitar cada província, iniciando aqui na província do Rio Grande do Norte, com as 3 dioceses, vamos passar por Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Mas além desse encontro com a província aqui do Rio Grande do Norte,
convidamos Mossoró, Caicó, também a Arquidiocese de Natal a participar dos encontros formativos ao longo do ano, que promovemos online, mas também teremos o congresso, que vai ser realizado na província do Rio Grande do Norte, na Arquidiocese de Natal. Então, também vai ser um grande evento para a nossa pastoral familiar, de encontro de famílias, de troca de experiência, de muita espiritualidade, para a gente, né, não desanimar nesse caminho. Né? A gente precisa se ajudar e se fortalecer e rezar muito para que as famílias continuem sendo, né, esse espaço de Cristo na nossa sociedade. Eu queria agradecer, se você tiver alguma coisa a acrescentar, fique à vontade. É só agradecer toda a acolhida que a gente teve aqui em Caicó, na Diocese, agradecer a Padre Leonardo, que esteve conosco durante o encontro, né, que abrilhantou com a sua fala, com a sua homilia hoje aqui na Santa Missa. Né? Agradecer também a Dom Antônio, né, que todo o apoio que ele está dando, e a gente convida a todas as famílias, né? Todo ano a gente gosta de lembrar da Semana Nacional da Família, da Semana Nacional da Vida, para que vivam, né? As dioceses estão planejando momentos, vão convidar as paróquias, né, a pensarem, a refletirem, porque vai ser um momento muito especial esse ano. Então, essa mensagem final, que Deus abençoe toda a província. Para finalizar, que mensagem a senhora deixa nesse período da Quaresma para a igreja? Renovação, perdão, possamos, né, a cada momento desse de conversão, encontrar Cristo no nosso cotidiano, na nossa família, na situação que a gente se encontra. Perdoe aqueles mais próximos, cuide de quem está próximo da sua casa. Cristo quer isso, ver nossa renovação, um coração mais puro, cheio de amor, e é um tempo propício de pensar nos nossos erros, que são comuns a todos, mas a gente precisa se renovar, se confessem, rezem mais, e cada um tem uma oportunidade diária desse encontro com Deus, né? Se está passando por uma situação difícil, se passou por uma situação de queda, meu irmão, não desanime. Levante, que Cristo está aí para nos renovar, e Ele é misericordioso, né? Então, estamos passando por uma situação, mas não queremos ficar em situações ruins, de dificuldade perante Cristo. Então, se renove e leve mais amor para quem precisa. O município de Serra Negra do Norte registrou no final de semana boas chuvas, repletas de relâmpagos e de fortes trovões. Entre as precipitações registradas, com destaque, aconteceu no sítio Alecrim, na zona rural, com pluviômetro registrando 120 milímetros, no sítio Tungão com 110 milímetros e no sítio Poço com 95 milímetros. Aqui na cidade de Serra Negra do Norte, a chuva foi registrada com 33 milímetros. O acumulado de chuva neste mês de março totaliza 151 milímetros, enquanto que o acumulado do ano totaliza 371 milímetros. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Sobreviver em ambientes extremos exige uma inteligência muito particular, né? Ah, com certeza. Muito específica. Pois é. A nossa intuição, muitas vezes moldada por viver em grandes centros urbanos ou por trabalhar naquelas corporações gigantescas, é imaginar que a resiliência vem sempre de soluções colossais. Sim, a gente tem essa mania de pensar no macro o tempo todo. Exato. É natural pensar que um grande problema exige, um grande decreto executivo de cima para baixo. Ou uma daquelas tempestades continentais que cobrem o mapa inteiro da previsão do tempo para resolver uma seca. Aquela chuva que pega o estado inteiro de uma vez, né? Isso. Mas a realidade da sobrevivência costuma ser muito diferente na prática. Muito diferente. A verdadeira força que mantém um ecossistema ou uma comunidade de pé frequentemente é tão local e tão específica que chega a ser invisível para quem olha de longe. É invisível mesmo. É no micro, no detalhe cirúrgico que a vida realmente se sustenta. Olha, essa é uma observação crucial para a gente começar.
Porque existe uma pendência global, sabe, de procurar respostas naqueles painéis de controle amplos, com estatísticas massivas. Planilhas e mais planilhas. Exatamente. No entanto, quando a gente analisa a resiliência humana, social e até mesmo a resiliência da própria natureza, a gente percebe que a adaptação opera numa escala bem intimista. Uma escala quase que caso a caso, né? Isso. A resposta para a escassez raramente é genérica. Ela precisa ser, assim, milimetricamente direcionada para funcionar de verdade. E é exatamente nesse contraste fascinante que nós vamos entrar hoje. Bem-vindo e bem-vinda a quem está ouvindo a mais um mergulho profundo nos nossos materiais de pesquisa. É um prazer estar aqui para a gente debater isso. Hoje, a mesa está cheia com um conjunto de fontes super recente, detalhado e geograficamente muito específico, viu? Super específicos, que impressionada. Temos em mãos um briefing regional acompanhado de arquivos de áudio, contendo reportagens e entrevistas que acabaram de chegar do estado do Rio Grande do Norte. Fresquinhos, né? Fresquinhos, com data de hoje, 24 de março de 2026. Olha, é um acervo riquíssimo e, devo dizer, um excelente estudo de caso para quem está acompanhando. Com certeza. Ele oferece tipo uma janela cristalina mesmo para a gente observar o funcionamento interno de uma comunidade que habita o sertão nordestino brasileiro, que é uma região, como a gente sabe, conhecida historicamente por seus grandes desafios climáticos e sociais. Verdade. E a nossa missão hoje, com essa análise, é explorar a fundo como essa comunidade não apenas se sustenta no dia a dia, mas como ela consegue se renovar continuamente, sabe? Essa renovação é o ponto-chave das fontes. Pois é. E nós vamos observar esse fenômeno de renovação acontecendo em duas frentes que, à primeira vista, parecem habitar mundos totalmente diferentes. Mas que não são, né? Exato. Na prática de quem vive lá, são artérias do mesmo coração. Primeiro, a gente vai analisar a nutrição espiritual e a rede de suporte social dessas famílias. A parte humana da coisa. Isso. E, em seguida, a gente vai ver a nutrição física, literal e meteorológica da Terra. Beleza. Vamos desvendar isso começando por um encontro bem particular que aconteceu na cidade de Caicó. Caicó, no interior do Rio Grande do Norte. Exatamente. É importante a gente detalhar quem estava lá e o que exatamente significa esse encontro na prática. Bom, o material foca no encontro de formação da pastoral familiar. Tá, e para quem não é muito familiarizado, o que seria isso? Então, para quem não está familiarizado com a estrutura, uma pastoral na Igreja Católica funciona, essencialmente como uma rede de apoio comunitário bem descentralizada, sabe? Entendi. Não é só ir lá e rezar, então. Não, de jeito nenhum. Não é apenas um grupo de oração. É um braço de ação social e de aconselhamento que atua direto lá nas paróquias, na base mesmo. Bacana. E pelo que eu vi aqui, esse encontro específico aconteceu no Centro Pastoral Dom Wagner, lá em Caicó, durante um final de semana inteiro. Isso, foram dias de imersão total. Reuniu as lideranças que coordenam essa rede toda. Estavam presentes representantes da Diocese Anfitriã, de Caicó, além das dioceses de Mossoró e da capital Natal. Uma representação de peso do Estado, né? Com certeza. E o briefing também mostra que o intercâmbio de informações cruzou até as fronteiras do Estado. A fonte destaca uma representação muito forte do que eles chamam de Regional Nordeste 2. Que inclui outros estados ali da região. Exato, eles trouxeram o casal Giovaneto Vilar e Maria Juliana, lá de Campina Grande, na Paraíba. E a presença do clero também foi marcante, pelo que consta no áudio? Foi sim. Para chancelar o peso do evento, o bispo de Caicó, Dom Antônio Randes, esteve presente, e junto com ele o padre Leonardo Soares, que é o coordenador espiritual da pastoral na diocese e foi o responsável por presidir a missa do encontro. Ou seja, a alta gestão estava lá, conversando com quem está no dia a dia. Exatamente isso. Mas olha, o que realmente me chamou a atenção no arquivo de áudio foi a avaliação feita pela Juliana, a representante lá de Campina Grande. A fala dela é muito boa. Nossa, muito. Ela resume a tática de atuação deles com uma frase que eu achei muito pragmática. Ela disse, fazer pastoral olhando nos olhos. O que é fascinante aqui é o peso sociológico dessa expressão, sabe? Como assim? Porque, olhar nos olhos não é apenas uma metáfora romântica, não é algo poético. Não.
Não, é uma diretriz metodológica clara de atuação. Quando a Juliana relata lá no áudio que o objetivo do encontro foi avaliar o que já vinha sendo feito, Ela fala de auditar as ações, né? isso, analisando pontos como o serviço à vida, a eficácia da comunicação entre os grupos locais e os núcleos de formação. Quando ela diz isso, ela está descrevendo uma auditoria de campo super profunda. Cara, exato. E ao ouvir isso, para mim, foi impossível não traçar um paralelo direto com o mundo secular. Com empresas, você diz? Sim, especificamente com aquelas estratégias de pesquisa de campo em design de experiência do usuário ou organização de base em startups mesmo. Ah, faz todo sentido. Aquele negócio de ouvir o cliente final. Exatamente. Porque uma falha clássica de muitas empresas hoje é ter, sei lá, uma diretoria trancada num escritório com ar-condicionado numa metrópole, tentando adivinhar as necessidades de um cliente lá no interior do sertão. Ditando regras de cima para baixo, sem conhecer o chão de fábrica. Pois é, a eficácia disso despenca, mas o que a gente vê essa instituição milenar fazer no sertão é o exato oposto. Verdade. É uma abordagem bem mais horizontal. Tipo, em vez de enviar um manual genérico impresso lá na capital, eles reúnem pessoas de cidades que têm características socioculturais em comum para trocar dores e trocar soluções reais. É como se fosse uma adaptação de interface hiperlocalizada. Nossa, é uma análise muito pertinente, essa sua. E a Juliana reforça no áudio que o, entre aspas, avançar da pastoral não surge de respostas prontas que são entregues por uma comissão executiva que está distante. Não tem uma fórmula mágica vindo de cima. Não tem. O avanço nasce do olhar minucioso da comissão de cada diocese. Tipo, se uma paróquia desenvolveu uma maneira excelente de acolher famílias que estão em vulnerabilidade econômica, por exemplo, essa experiência de sucesso é documentada ali e é usada para incentivar lugares onde a rede de apoio ainda está frágil. É um fortalecimento orgânico do próprio ecossistema. Exatamente. Baseando-se no fato de que essas pessoas compartilham a mesma realidade climática, a mesma cultura, a mesma economia. É a comunidade operando como uma rede neural que aprende com ela mesma, né? Mas assim, para que qualquer rede descentralizada não perca sua identidade e não vire bagunça, ela precisa de um código-fonte, né? Com certeza. De princípios fundamentais e inegociáveis. Isso, e é nesse ponto que as fontes puxam a gente para a base teórica de todo esse trabalho que eles fazem. A ação lá em Caicó não é um improviso. Os arquivos deixam bem claro que todo esse esforço é guiado por 2 grandes documentos da Igreja. A Amoris Laetitia e a Familiaris Consortio. Exato, esses 2. Sim, e o briefing faz questão de ressaltar a idade desses documentos, o que, convenhamos, adiciona uma camada bem interessante para a nossa análise. A idade deles que eu preciso levantar um questionamento crítico aqui, porque os números impressionam, tá? Pode falar. A Amoris Laetitia está completando 10 anos agora. E a Familiaris Consortio está completando exatos 45 anos. É, bastante tempo. É quase meio século. E a Juliana menciona no áudio que a diretriz principal deles é abraçar as famílias da forma como elas são, da forma como elas estão. Exatamente, sem julgamentos prévios. Mas espera aí. Se a gente parar para analisar a velocidade que as mudanças socioculturais acontecem, uma estrutura familiar de 45 anos atrás, lá do início dos anos 80, operava sob pressões econômicas, tecnológicas e sociais drasticamente diferentes da família de 2026. Ah, sem dúvida, o mundo era outro. Então, tentar aplicar um texto de quase meio século atrás para resolver, sei lá, o isolamento causado por telas e todas as complexidades modernas que a gente tem hoje, não seria tipo tentar rodar um software super pesado e de última geração num sistema operacional totalmente obsoleto? É uma boa provocação. Como que isso não gera um colapso no atendimento dessas famílias? Se ligarmos isso ao quadro geral de como instituições de longo prazo sobrevivem, a resposta a esse dilema fica muito clara. Tá. E qual seria? O erro comum que as pessoas cometem é ler documentos teológicos antigos como se eles fossem códigos penais, sabe? Com regras de etiqueta inflexíveis, tipo isso. Isso. A essência do que está acontecendo lá em Caicó, segundo o que as nossas fontes mostram, é a evangelização e o amparo oferecido para todas as famílias ali da província. Todas elas sem exceção? Se ideia perfeitamente no áudio ao classificar as famílias como o coração da igreja e da sociedade. Ele usa essa frase, verdade. Então,
Quando a diretriz máxima lá atrás estabelece que a família, em qualquer formato ou situação que ela se encontre hoje, é o coração que precisa ser protegido, o documento histórico perde qualquer caráter restritivo. Ah, entendi. Ele não está ditando o como, mas o porquê. Exato. E passa a ser o motor do que o clero chama lá de ardor missionário. Voltando à sua analogia tecnológica, que eu achei ótima, a interação humana no sertão hoje, aquele olhar nos olhos, Aham. é que é o sistema operacional ágil e moderno. Saquei. A interação humana atualiza a máquina. Isso. O documento antigo é apenas o código-fonte primordial, que garante que o objetivo final da máquina continua sendo a preservação e o cuidado humano. Isso evita que a rede de apoio perca o seu propósito original diante dessas tantas novidades do mundo. Caramba, olha. Essa engenharia institucional faz muito sentido agora. O software interativo roda ali na realidade nua e crua do agora, mais ancorado nesse valor inegociável de preservar o coração da sociedade que foi escrito décadas atrás. Exatamente isso. E por falar em rodar o software do agora, cara, é impressionante como a conversa no áudio transita do planejamento teórico direto para a execução imediata. O nível de atividade dessa comissão para os próximos meses, olha, é de tirar o fôlego de qualquer gestor de projetos. Nem me fale. O calendário que eles detalham lá é a prova física de que uma rede de suporte comunitário exige uma manutenção ininterrupta para não se desintegrar, né? Não pode parar nunca. E a lista de ações descrita pela Juliana lá no briefing parece que não tem fim. É viagem atrás de viagem. Sim, o planejamento inclui pegar a estrada para fazer visitas nas províncias da Paraíba, de Pernambuco e de Alagoas. Tudo presencial. Tudo presencial. E ao mesmo tempo, olha só, eles vão manter encontros formativos contínuos em formato online. Para não perder o contato entre as viagens. Isso, garantindo que as dioceses de Mossoró, Caicó e Natal não percam essa conexão entre um evento presencial e outro. Além disso tudo, ainda tem a preparação para um gigantesco congresso regional da Pastoral Familiar. Que vai acontecer lá na Arquidiocese de Natal, né? E troca de vivências. E, permeando toda essa agenda, ainda tem a mobilização massiva das bases para a Semana Nacional da Família e para a Semana Nacional da Vida. Nossa, é muito trabalho. O que demonstra é uma compreensão muito profunda de que o tecido social não se mantém unido sozinho. De jeito nenhum, dá um trabalho danado. Dá. Exige energia deliberada, encontros presenciais para fortalecer aqueles laços de confiança e os encontros virtuais para manter a frequência dessa comunicação rolando. Sim, mas sabe, o áudio dá uma guinada muito reveladora bem no finalzinho. A mensagem final dela. A repórter pede uma palavra de encerramento e a Juliana foca a mensagem inteira no período litúrgico que a região estava atravessando, que é a Quaresma. E, cara, ela abandona aquele tom de gerência para entrar numa esfera, assim, intimamente humana. É um dos momentos mais fortes do áudio. É um momento de extrema crueza e realismo, sabe? A exortação que ela faz sobre a Quaresma não fala de rituais inalcançáveis ou misticismo distante. Não mesmo. Ela reduz a lente para o ambiente mais básico de todos, que é o convívio dentro de casa. Onde a vida real acontece, né? Exato. O discurso dela foca na conversão diária e no perdão contínuo. A orientação é muito clara. Cuidar primeiro de quem está próximo, de quem está ali dividindo o mesmo teto. E é interessante como ela lida com a falha nesse discurso. Demais. Ela reconhece abertamente que os atritos e as falhas dentro de casa são inevitáveis. Ela aborda as quedas morais ou emocionais de frente e pede que ninguém desanime diante do erro, aconselhando a busca pela confissão, pela oração e por essa certeza da renovação. E olha, é vital a gente entender o mecanismo psicológico que está operando por trás dessa orientação dela, sabe? Como assim, mecanismo psicológico? É que quando o indivíduo falha com seus, especialmente em comunidades mais tradicionais como no sertão, o primeiro instinto humano costuma ser uma vergonha muito profunda. E essa vergonha gera o quê? Isolamento. A pessoa se retrai e se esconde. Isso, ela se fecha. E num ambiente onde a sobrevivência depende fortemente da cooperação mútua, o isolamento de um membro enfraquece
todo aquele núcleo familiar. Faz todo sentido. É uma peça do motor que para de girar. Exato. Então, a mensagem da Juliana, que é sustentada por essa ideia de que a misericórdia atua para renovar um coração mais puro, ela funciona na prática como um antídoto contra esse isolamento social. Uau, é uma ferramenta de coesão. Perfeito. Ao afirmar que as quedas fazem parte do processo e que Cristo está aí para nos renovar, que é a frase dela no áudio, ela oferece tipo uma válvula de escape para a culpa. Aham. Isso permite que a pessoa consiga perdoar a si mesma, consiga pedir perdão para o outro e seja reintegrada rapidamente àquele ecossistema produtivo da família. Que análise incrível. O perdão, nesse contexto específico, ele é a tecnologia de manutenção que impede o colapso do núcleo familiar depois de uma crise interna. Cara, essa visão sobre a necessidade de renovação contínua para evitar o colapso num ambiente que já é desafiador por natureza, fornece a ponte mais do que perfeita para a segunda parte dos nossos materiais de hoje. A questão das chuvas. Isso, porque até agora o foco da nossa análise aqui esteve inteiramente nessa resiliência que é invisível, né? A nutrição interna, psicológica e espiritual lá das comunidades do Rio Grande do Norte. Aham, o lado de dentro das casas. Mas nas mesmas datas e na mesma geografia ali do sertão, os arquivos revelam uma outra forma de renovação acontecendo lá fora. Uma nutrição física palpável, caindo violentamente do céu e determinando, olha, a vida ou a morte da economia local. O briefing inclui dados meteorológicos capturados na cidade de Serra Negra do Norte. E é super fundamental a gente contextualizar para quem está ouvindo que, para a geografia ali do semiárido, a leitura de um pluviômetro não é só tipo um dado de curiosidade que passa no Jornal da Noite. Não é se vai dar para ir para a praia no final de semana. Não, de jeito nenhum. É o balanço financeiro e a garantia de alimentação da população para os próximos meses. É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque os dados fornecidos pelo repórter lá, o Donaldo Názaro Serra, eles ilustram de uma forma muito matemática aquele conceito do macro versus o micro que a gente discutiu lá na abertura. Sim, os números são bem reveladores. Demais. A narrativa do áudio relata que a região de Serra Negra do Norte experimentou um final de semana de chuvas muito intensas, caracterizadas por muitos relâmpagos e fortes trovões. Tempestade mesmo. Tempestade. Em seguida, a fonte começa a listar os números exatos dos acumulados de água e, cara, a disparidade entre áreas que são separadas por pouquíssimos quilômetros é assustadora. A diferença é gigante. Muito. Olha só, no sítio Alecrim, que fica localizado na zona rural, os pluviômetros registraram formidáveis 120 milímetros de água. Nossa, 120 num fim de semana? 120. E aí no sítio Tungão, que também fica na zona rural, o volume foi de 110 milímetros. Já o sítio Posse registrou 95 milímetros. Todos volumes altíssimos. Altíssimos. Mas aí, o repórter lê a marcação da área urbana, da cidade, de Serra Negra. Chuta quanto? Foi bem pouco, né? 33, se eu não me engano. Pífios 33 milímetros. Uma diferença quase inacreditável numa escala geográfica tão pequena, né? A gente está falando de um acumulado no mês de março que já tinha alcançado 151 milímetros naqueles sítios e um somatório anual que estava na casa dos 371 milímetros. Uhum. Mas tudo concentrado de uma forma extremamente pontual naquele único fim de semana. Sim, é uma chuva com quase 100 milímetros de diferença entre a zona rural e o centro do próprio município, cara. Para quem não tem muita intimidade com meteorologia, por que a natureza distribui a água de maneira tão concentrada e hiperlocalizada assim no sertão, tipo ignorando áreas que estão logo ao lado? Olha, isso levanta uma questão importante sobre a própria mecânica do clima lá no semiárido. O que acontece nessas regiões é que as chuvas costumam ser formadas por nuvens de desenvolvimento vertical muito intenso. Tá. E o que são essas nuvens? São aquelas chamadas nuvens cumulonimbus, sabe? Que são as grandes responsáveis por esses fortes relâmpagos e trovões que o repórter escreveu. Aquelas nuvens bem grandonas que parecem um cogumelo. Isso, exatamente. E ao contrário das frentes frias continentais que varrem lá o sul do país e despejam tipo uma garoa constante sobre um estado inteiro por vários dias seguidos. Aham, que fica aquele tempo fechado a semana inteira. Exato. Essas nuvens lá no sertão operam de um jeito diferente.
Elas operam como colunas isoladas e maciças de umidade. Quando essa coluna ganha peso e despeja de vez, ela faz isso de forma totalmente torrencial e num perímetro muito, mas muito restrito. Ali mesmo. Enquanto a cidade de Serra Negra, que está, sei lá, a um horizonte de distância dali, não recebe mais do que a bordinha da nuvem, o que resulta naqueles 33 milímetros. Cara, e o impacto prático dessa mecânica no solo é drástico, né? Porque 120 milímetros de chuva não apenas molham a terra de leve. Essa quantidade brutal é o que é suficiente para quebrar de verdade a crosta ressecada do solo do sertão. E penetrar, né? Exato, penetrar nas raízes mais profundas, iniciar o processo de rebrota da caatinga e principalmente é o que gera o escoamento superficial para começar a encher os pequenos açudes que sustentam o rebanho e o plantio de subsistência ali pelo resto do ano. É o que garante a vida no local. E ao analisar a natureza agindo dessa exata forma, cara, o paralelo com aquela estratégia sociológica da pastoral familiar que a gente analisou mais cedo se torna inevitável. De que forma, você diz? Pensa na lógica por trás das duas situações. Por que a pastoral conclui que não funciona enviar uma diretriz genérica lá da capital para todo mundo igual? E que o certo mesmo é enviar líderes comunitários para cada paróquia, focando nos problemas específicos de cada família, no tal do olhar dos olhos. Porque cada casa tem um problema diferente, claro. Exatamente. Porque a carência de cada casa é diferente. O apoio emocional e a estruturação de uma rede de ajuda precisam ser tão densos e direcionados quanto possível, agindo exatamente onde o tecido social ali está mais ressecado e prestes a romper. Faz todo sentido. A natureza no semiárido não opera com soluções genéricas, né? Uma garoa fina de 5 milímetros que seja espalhada pelo estado inteiro evapora antes mesmo de tocar o solo quente lá. Não faz nem cócegas na cerca. Nenhuma. Mas uma tempestade localizada de 120 milímetros transforma completamente a realidade daquela família rural específica, tipo, da noite pro dia. Olha, é uma síntese brilhante das duas fontes que você fez agora. A eficácia tanto no suporte comunitário que eles fazem, quanto na irrigação da terra pela natureza, não está na abrangência superficial de atingir todo mundo com pouco, mas na profundidade absurda da entrega em pontos que são nevrálgicos. É a entrega profunda onde mais precisa. E do ponto de vista existencial daquela população, esses dois fenômenos se retroalimentam o tempo todo, sabe? Como assim? A família lá do sítio Alecrim, que hoje está comemorando a terra encharcada pelos 120 milímetros no pluviômetro de casa, garantindo a produção e o sustento físico deles para os próximos meses, é a mesma família que, eventualmente, numa dificuldade da vida, vai precisar da força daquela mensagem de resiliência, de perdão e de renovação que foi espalhada por aquelas lideranças que viajaram até Caicó para estruturar a pastoral. Nossa, sim, tá tudo interligado. A estabilidade emocional e a estabilidade material dessa região, elas andam de mãos dadas. Uma crise prolongada na roça gera estresse, gera ruptura dentro de casa. Da mesma forma que um núcleo familiar que está emocionalmente desestruturado, brigado, não consegue manter a força física para gerir o trabalho pesado no sítio. Verdade. É um ciclo. Exato. A nutrição da terra e a nutrição da alma precisam cair, digamos assim, com a mesma precisão para que a comunidade toda avance. Então, o que tudo isso significa quando a gente coloca os materiais lado a lado na mesa? Significa que as fontes do dia 24 de março de 2026 nos presentearam com um retrato vivo de uma localidade lá no Rio Grande do Norte, passando por um processo de nutrição extrema em vias simultâneas. Sim, de um lado e do outro. Por um lado, você tem o esforço humano deliberado, tipo lideranças cruzando estradas, planejando calendários intensos, para avaliar processos e oferecer uma estrutura de empatia baseada naqueles documentos de décadas atrás, mas traduzida num cuidado atual que ensina a comunidade a se perdoar e a continuar caminhando. É o suor humano fazendo a sua parte, né? E, por outro lado, a força formidável e implacável da natureza provendo toda a base material para que essa vida exista, lavando sítios e irrigando a economia local por meio dessas tempestades concentradas e ferozes. Operando a mágica. Exato, operando a mágica de transformar uma paisagem que era árida através de volumes muito exatos de água. Sabe, essa convergência tão exata entre o esforço sociológico lá
e a precisão da natureza deixa uma reflexão final que eu acho que merece muito ser digerida por quem nos acompanha aqui. Com certeza. Ao longo dessa nossa análise, a gente se deparou com números extremamente precisos dos dois lados da moeda, né? O volume exato das precipitações na casa dos 120, 90, 33 milímetros nos sítios lá de Serra Negra do Norte. Os dados do clima. E a contagem precisa das décadas daqueles documentos teológicos, 45 e 10 anos que regem todo o comportamento lá em Caicó. É fácil quantificar a chuva no pluviômetro e o tempo no calendário. Mas como é possível a gente mensurar a renovação contínua dentro das nossas próprias vidas e das nossas estruturas? É uma provocação e tanto, e que vai direto ao ponto central do nosso mergulho profundo de hoje. A observação que a gente fez exige questionar como o ser humano espera que a mudança ocorra na vida dele, sabe? Pois é, a gente tem uma expectativa meio irreal às vezes. Muito. Porque muitas vezes fica se aguardando a salvação por meio de grandes e imutáveis decretos de mudança de vida, sabe? Ou a pessoa fica esperando passivamente por uma chuva colossal que vai cair e resolver todos os problemas de uma só vez. O milagre é instantâneo. Isso. A realidade, porém, como a gente viu no sertão, aponta que o ecossistema se sustenta e evolui não por esses eventos cataclísmicos esporádicos, mas pelo acúmulo diligente, constante e silencioso das ações que são mais focadas. A resiliência de um grupo é construída pelo somatório daqueles constantes olhos nos olhos durante um atendimento. Pelas pequenas escolhas diárias, né? Sim, pelas pequenas escolhas diárias de pedir perdão e oferecer misericórdia dentro da própria casa após uma queda moral. E por aquelas tempestades bem restritas que parecem pequenas no mapa grande, mas que acumuladas ali no fim do ano ultrapassam os 300 milímetros necessários para vencer a seca. Sensacional. Fica aí a lição de que o grande segredo para manter qualquer grande estrutura colossal de pé é dominar essa arte de nutrir o micro, de agir pontualmente lá onde a necessidade está clamando por socorro, seja no coração de quem mora sob o mesmo teto, seja na terra arrachada onde se planta a própria comida. É isso mesmo. Agradecemos demais a companhia nesta longa jornada analítica pelas dinâmicas de resistência e renovação no sertão do Rio Grande do Norte. A exploração das fontes de hoje termina por aqui, mas o convite é para você que está ouvindo manter a lente da curiosidade sempre afiada, prestando muita atenção em como essas engrenagens invisíveis se movem para sustentar as estruturas, as famílias e os ecossistemas ao redor de todos nós. Até o próximo mergulho profundo. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.